Dá vontade de cantar a noite inteira essa canção, né? Ele vem. Eu acredito que esse precisa ser o anseio da igreja, o anseio da volta de Cristo. Eu creio que o Senhor tem um tempo de multiplicação, um tempo de prosperidade para a igreja do Senhor, mas para uma só finalidade, para preparar a noiva para a volta do noivo. Essa é a essência de tudo. Essa precisa ser a essência no nosso coração. Nós precisamos ter essa expectativa. Ele virá. Ele virá. Ouvindo os irmãos louvando ali, irmãos, deu uma saudade da eternidade. Deu uma saudade de encontrar o noivo. Eu não sei se de vez em quando vocês têm esse anseio, têm essa sensação, essa vontade de falar: a qualquer momento a trombeta vai tocar, qualquer momento esse céu vai ser rasgado e o nosso noivo virá assim como ele prometeu, nas nuvens. Amém? Eu tinha trazido uma palavra que eu escrevi agora no período da tarde, mas ouvindo essa canção eu me lembrei de uma ministração que eu levei algumas semanas atrás na igreja e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Digo: o Senhor está na expectativa de se encontrar com a noiva. Amém? Vamos nos aprontar? Nós estamos na igreja com o tema Desperta. Nosso Acampa 2022 foi Desperta, o tema Desperta. E o Senhor, Ele tem trazido um despertamento muito grande para a nossa igreja. Algumas pessoas que estavam afastadas, sendo despertadas, voltando novamente, com um temor tão grande no coração, com um temor tão forte no coração. Irmãos, a igreja precisa ser aquela que aponta para o retorno do noivo. É mais ou menos assim: você que casou, se preparou, né? Preparou uma festa, preparou o ambiente de uma igreja, preparou a lua de mel. Quem é casado aqui? Você já percebeu que uma pessoa, quando ela está próximo do casamento, como que a pessoa fica? A noiva, ela age diferente de uma moça solteira, e o noivo da mesma forma, completamente diferente. A visão da noiva é não ter mais nenhum gasto a não ser com o casamento, e a mesma coisa o noivo. Chega alguém para vender algo para a noiva e pergunta: olha, vamos comprar? Não, eu preciso guardar cada centil, cada moedinha para o meu casamento. Ou seja, nada distrai a noiva quando ela está verdadeiramente com o objetivo de se casar. A pergunta em cima dessa canção que nós acabamos de ouvir e sermos ministrados, terminou com chave de ouro o louvor com essa canção. E daqui a pouco o Gabriel ainda fazendo aquele fundinho: o rei está voltando, meu Deus do céu. Você só faz assim: meu Deus, a trombeta agora vai tocar, porque o ambiente está pronto. Eu me lembro que em 2018 eu fiz um casamento de irmão, e eles fizeram algo que veio no coração deles. Não foi a noiva que entrou primeiro, depois foi o noivo. Quem ficou esperando o noivo foi a noiva nesse casamento. E ele fez questão de compartilhar com os convidados o objetivo daquele casamento. Porque nós precisamos entender o seguinte, irmãos: a humanidade, o mundo começou com um casal. Jesus começou o seu ministério fazendo milagre na vida de um casal. E todas as coisas vai finalizar com um casamento do noivo com a sua igreja. Você acha normal o Velho Testamento começar com um casamento, o Novo Testamento começar com um casamento, e o Senhor, por intermédio da palavra dos seus profetas, apontar a conclusão de todas as coisas com um casamento?
Uma das coisas que eu sempre falo para uns casais que nós orientamos muitas vezes é: irmãos, o seu casamento precisa ser uma expressão daquilo que vai acontecer. Você, marido, você precisa renunciar à sua vida, você tem que derramar o seu sangue pela vida da sua esposa. E você, mulher, você precisa estar debaixo desse cuidado, dessa proteção. A independência não é o modelo da esposa que o Senhor planejou. Eu não estou dizendo que a esposa não pode ter a sua provisão, não pode estudar, não pode ganhar o seu dinheiro, mas no final ela precisa do aconchego do seu marido. Ela precisa do abraço do seu marido. E o marido tem que ser um imitador de Cristo e cobrir a sua esposa, assim como Cristo ele cobre a igreja. Assim como Cristo cobre a igreja. Eu não sei se vai ser essa canção, já pensou? No grande dia, vocês no altar, cantando essa canção, e de repente a trombeta toca. Não teria cenário melhor. Não teria cenário melhor. Eu não sei a forma, irmãos, que nós vamos nos encontrar com o noivo. Eu não sei se vai ser à meia-noite, um horário inesperado, como diz no capítulo 25 de Mateus. Mas uma coisa eu tenho a certeza, ele vai vir. E ele está mais próximo do que nunca. Eu creio, irmãos, que é para a nossa geração. Eu creio que essa pandemia não foi para os de fora, foi para a igreja. Foi um tempo de despertamento para nós, igreja, para olhar e entender em qual nível nós estamos e aonde está o nosso coração. E aonde o nosso coração está preso. Essa canção nos faz sair da terra e colocar o coração no céu. Eu não estou dizendo que você precisa parar tudo que você está movimentando para você prosperar, para você crescer. Mas você tem que estar disposto a, no meio do trajeto, no processo do crescimento, da prosperidade, se o noivo falar vem, você parar tudo e falar: eu estou pronto, eu vou para a tua presença. Diga: ele vem. Ele prometeu, irmãos, que ele morreria. Ele prometeu que ele ressuscitaria. E ele prometeu que ele voltaria. E o nosso coração precisa continuamente gerar essa expectativa. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela fala, né? Fazer isso todas as vezes até que ele venha. Até a mesa que é preparada no primeiro domingo do mês aponta para aquilo que vai acontecer. A mesa que nós preparamos no primeiro domingo do mês é fichinha perto da mesa do banquete das bodas do Cordeiro, que está sendo aprontado para nós. Sabe por que está sendo feita essas campanhas nas casas? Para tirar vidas do caminho da eternidade sem Deus e encaixar esses membros no corpo de Cristo, no corpo da noiva. Porque membro isolado o Senhor não vai buscar, o Senhor vai vir buscar um corpo. Ele quer a noiva completa. E é por isso que Deus usa servos e servas para ir de casa em casa, para ir completando o corpo. E na hora que ele olhar e ver que o corpo está completo, ele vai falar: minha noiva está pronta, chegou o dia, chegou o momento. Aqui no capítulo 16 de Êxodo, eu gostaria que você abrisse comigo. Eu estava meditando alguns dias atrás, algumas vezes que a Bíblia ela relata acerca da nuvem. Você vê muito acerca da nuvem no Velho Testamento, principalmente em Êxodo, porque durante o dia a nuvem era o que refrescava, era o que cobria Israel, que protegia Israel daquele calor insuportável do deserto. A nuvem. À noite, uma coluna de fogo, para aquecer o povo do frio, porque também o deserto à noite é um frio insuportável. Mas durante o dia, para proteger o povo dele daquele sol escaldante, o Senhor colocava uma nuvem sobre o povo de Israel. Você não está vendo, mas existe uma nuvem sobre você. Existe uma presença que está cobrindo a tua vida, te guardando, te protegendo.
Você acha que você chegou até aqui porque você não andou em lugares perigosos? Você não sabe o perigo que estava à sua volta quando você não enxergou? Sabe por que você está aqui até hoje? Porque existe uma nuvem invisível, guardando, protegendo a tua vida, protegendo a tua casa. Existem pessoas aqui que, quando passou pelo encontro com Deus, quando começaram a participar de célula, eu tenho certeza que muitos de vocês estavam com o casamento destruído. E sabe por que não acabou? Você não enxergava. Mas naquele tempo, a nuvem de Deus, o cuidado de Deus já estava sobre você. Já estava guardando a tua casa, já estava guardando a tua vida. E eu creio, irmãos, que Deus ele enviou justamente a nuvem para guardar o povo durante o dia. Não era só para que eles pudessem ter sombra, mas eu acredito que existia algo profético, e existe ainda algo profético, porque a nuvem, a palavra de Deus diz que quando aquela nuvem ela se levantava, Israel entendia que era a direção de Deus para armar suas tendas, guardar suas coisas, colocar suas bagagens da forma correta e continuar avançando à terra prometida. Ou seja, a nuvem não apenas protegia o povo de Israel do calor escaldante, mas apontava o destino deles. A nuvem, quando ela se levantava, estava mostrando para Israel que o fim de Israel não era o deserto era o caminho, mas a nuvem estava apontando o destino dele. Eles saíram da escravidão, eles saíram do Egito, depois de 420 anos. Eles saíram do Egito depois de um tempo de escravidão, 430 anos, né? Depois de 430 anos, escravizados no Egito, eles saíram, não para morrer no deserto, alguns morreram por desobediência. Existem muitas pessoas morrendo no trajeto por desobediência. Muitos morreram no processo sem chegar no destino. O destino deles era a terra que manava leite e mel. O destino de Israel era Canaã. E hoje nós também temos uma Canaã para nós continuarmos caminhando na direção. Por mais que o Senhor nos ajude a desfrutar de coisas maravilhosas nessa terra, a palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. Irmãos, e quando nós falamos a respeito de amar o mundo, nós não estamos dizendo referente a uma vida de promiscuidade lá fora. Mas muitas pessoas têm sido tão abençoadas por Deus aqui nessa terra, que têm amado mais a bênção do que o abençoador. Pessoas alcançando milagres sobrenaturais de Deus. Pessoas alcançando cura, pessoas alcançando libertação, pessoas prosperando financeiramente, e eu creio nessa unção, eu creio na provisão, eu creio nisso. Mas quando, irmãos, você dá o presente para sua esposa, é para sua esposa amar mais o presente? Se você chegar com um celular e presentear a sua esposa, é para que ela ame mais o celular? Qual que é o objetivo, marido? Que ela se apaixone ainda mais por você. O que o Senhor tem abençoado você não é para você abençoar, para você amar mais a bênção do que Ele. O Senhor tem te abençoado para mostrar o amor que Ele sente por você, o cuidado que Ele sente por você. A nuvem não era para o povo ficar maravilhado por causa da nuvem, era para o povo ficar maravilhado por aquele que estava mandando a nuvem. Não era para as pessoas ficarem maravilhadas com o mar vermelho se abrindo. O objetivo era o povo ficar maravilhado com aquele que fez o mar vermelho se abrir. Esse é o objetivo. O Senhor abençoa os seus filhos, o Senhor abençoa a sua noiva, para que a sua noiva fique ainda mais apaixonada por Ele. Se apaixone ainda mais por Ele. Você vai ver muitas vezes Deus ele sendo identificado com nuvens. Aqui no capítulo 16 de Êxodo, versículo 10, diz assim, e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
No capítulo 24 de Êxodo, você vai ver que Deus ele começa a colocar a sua lei, estabelecer a sua lei no meio do seu povo. No capítulo 24, versículo 15, 16 e 17, você vai ver Deus aparecendo através de uma nuvem cobrindo o monte. Aqui no versículo 15 diz assim, do capítulo 24 de Êxodo: e subiu Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele mostra a nuvem para você, não para você ficar apenas contemplando a nuvem, mas para você contemplar aquele que está dentro da nuvem. É para você ficar só para o lado de fora, contemplando os milagres para o lado de fora. O Senhor, quando Ele coloca os milagres diante de você, diante da tua casa, é para que você faça igual Moisés, você entre no meio dela e encontre aquele que causou tudo isso. E eu creio que a presença foi tão poderosa, tão gloriosa, que a palavra de Deus diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sobre o monte. É o que nós acabamos de louvar agora há pouco. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Pastor, então por que muitas pessoas, elas estão num ambiente de glória, e quando sai, já se distrai por outras coisas, porque não experimentou a glória de Deus de verdade? Porque quem pisa de verdade no Santo do Santo, não consegue estar em outro lugar, a não ser no Santo do Santo. A pessoa está dentro da casa dela, ela quer a presença de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, de estar dentro do teu carro, muitas vezes sozinho, começar a conversar com Deus, coloca um louvorzão e se derramar em choro ali, e falar: Senhor, que glória. Às vezes a sua esposa vai deitar um pouco mais cedo, os seus filhos vão dormir, e você fica sozinho, entre aspas, na sala. Você se depara com o Pai. Esses dias eu ouvi uma irmã falando: pastor, eu passei a madrugada praticamente inteira chorando, deitada no colo do Pai. Tem lugar melhor? Tem lugar melhor? O melhor lugar é a presença de Deus. Você pode estar no melhor lugar do Brasil. Você pode viajar para qualquer lugar fora do Brasil, bom, bonito. Mas nada é melhor, nada é mais bonito, nada mais é mais glorioso do que a presença de Deus. Eu tenho o costume de dizer: aquele que não desfruta da glória de Deus aqui na terra, não pode querer desfrutar quando essa presença for contínua. Não 40 anos, não 40 dias, não 10 dias, não 7 dias, mas para toda a eternidade. O Senhor está nos preparando nessa terra, irmãos, 70, 80, 90, 100 anos, para uma eternidade. Você não está nessa terra simplesmente para viver o que você quer, você está nessa terra para se preparar. Você está sendo moldado, você está sendo lapidado, para um dia o Senhor encontrar com você da forma que Ele deseja. Assim como aconteceu com Esther. Esther ficou 1 ano ali se banhando, se perfumando, para se encontrar na sala do rei. É isso que o Senhor está nos fazendo aqui na terra. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos lavar, para nos perfumar, para nos santificar, para que um dia nós nos deparemos com Deus de uma forma santa, irrepreensível e imaculada, como diz a palavra dele. Diga assim: a nuvem aponta para o meu destino. A nuvem aponta para o seu destino. Você já observou, esses dias, desde o início do ano, o Senhor colocou no meu coração de pelo menos uma vez por mês, um dia antes da Santa Ceia, uma semana antes da Santa Ceia, ou alguns eventos da igreja. Antigamente, na minha conversão, eu ia muito para o monte, aquele lugar bem escuro, cheio de mosquito, sabe? Para orar.
Ali você pode berrar que ninguém vai bater na sua porta falando que você está atrapalhando o sono dela. Ali você pode ficar qualquer horário, que ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te incomodar. E esses dias, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, por quê? Nós chegamos numa semana onde estava muito chuvoso, e na hora que nós chegamos lá no ambiente, as nuvens carregou. Eu falei, meu Deus, vai cair um pé d'água aqui. Daqui a pouco, irmãos, nós começamos a orar, nós começamos a louvar a Deus, começamos a adorar a Deus. E quando alguns irmãos começaram a olhar para o alto, eles viram a lua, as estrelas, o céu estava maravilhoso, irmãos. Não precisava mais acender o celular para clarear o ambiente. O ambiente estava claro pela lua e pelas estrelas. E você já percebeu, pelo menos, né, nós pais temos o costume de fazer isso com os nossos filhos. A gente olha para a nuvem e sempre tem um formatinho, não tem? Ó, parece um roxinho olhando. Olha lá, filho, ó. Tá parecendo um jacarezinho, não é assim? Ó, um passarinho, não é assim? Tá parecendo uma mão. Irmãos, Deus está naquele momento te usando para mostrar para o teu filho para onde ele precisa olhar quando ele precisar de socorro no futuro. Você acha que Deus, Ele permite tudo isso simplesmente para te trazer uma alegria passageira? Não, irmãos, Ele está mostrando para você e para o teu filho qual é o seu destino. A própria palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o seu socorro. Você está mostrando para o teu filho de uma forma indireta o que? Filho, olha lá, está vendo? Deus está te alegrando de alguma forma. E quando você se sentir triste no futuro, pode olhar para lá, porque vai ser de lá que vai vir a sua alegria. No momento de maior angústia, no momento de maior opressão, é para lá que nós sempre olhamos. É para lá que nós sempre olhamos. E quando a dificuldade ela aumenta na nossa caminhada cristã, nós falamos assim: é passageiro. O que Deus tem preparado para mim é eterno. É eterno, amém? O que Deus tem preparado para você não é passageiro. O que Deus tem preparado para você é eterno. Ele virá num piscar de olhar, como foi falado aqui. Sabe para quê? Para tirar você dessa terra passageira e colocar você numa cidade eterna e numa mesa eterna, onde o banquete não vai acabar, onde a alegria não vai acabar, onde o vinho não vai acabar, onde a fartura não vai acabar. E detalhe, você se sente triste às vezes aqui na terra? A Bíblia diz que lá não vai ter choro, amém? Você já chorou com mortes aqui durante a pandemia? Chorou? A Bíblia diz que lá não há mais morte, não haverá mais morte, irmãos. Lá a morte não entra, lá a enfermidade não entra, lá o medo não entra. E detalhe, aqui nós precisamos dessa luz. A Bíblia diz que lá a nossa luz será o sol da justiça. O próprio Jesus será a nossa luz. O próprio Jesus vai clarear o ambiente. Já parou para imaginar? Eu e você assim? Não vai ter escuridão, meu irmão, que vai prevalecer. A glória de Deus vai predominar ali. A luz do Senhor vai predominar ali, amém? E detalhe, você acha que você vai ficar preso na mesa? Não. Você não vai parar de contemplar a face de Cristo, irmãos. Algumas pessoas falam assim: quando eu chegar no céu, eu quero encontrar com Abraão. Fala: nossa, olha, muitas vezes eu tive fé inspirado em você. Irmãos, quando você estiver na eternidade, você não vai tirar o olho de Jesus. Você vai querer contemplar o tempo todo. É o que eu tenho costume de dizer. Às vezes tem pessoas que querem ganhar pessoas falando apenas do inferno. Irmãos, fala do céu. Se você mostrar o céu para as pessoas, ela não vai querer estar em nenhum outro lugar a não ser o céu. Se você conseguir conduzir pessoas para uma experiência real com Jesus, ela não vai querer mais nenhum tipo de vício, porque ela vai viciar em estar na presença de Jesus. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperando, eu abro a minha
Amém? Diga: minhas lamparinas estão acesas. Diga: eu estou esperando meu noivo. Diga: eu estou esperando meu noivo. Diga: eu estou ouvindo o barulho dos seus passos em direção à porta. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim de tanto despertamento no meio dos nossos adolescentes e jovens. Meninos de 12, Marcão, 14 anos mandando mensagem: pastor, eu tive um sonho. Sonhei que a terra estava revirando, abrindo abismo. Jovens desesperados falando em alguns momentos: olha, eu vi pessoas subindo e eu ficando. Eu vi pessoas sendo arrebatadas e eu ficando. E ouvi uma voz dizendo: eu não vou te levar porque você está vivendo uma vida qualquer aqui na terra. Não vou levar quem não me ama. Jovens sendo despertados. Nesse acampamento, os jovens não conseguiram dormir, irmãos. O que nós tivemos, não conseguia dormir. Querendo buscar a presença de Deus, sendo tocado, alguns tendo visões. É a promessa do profeta Joel. Eu creio que o avivamento do profeta Joel é para esse tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. E é isso que está acontecendo nesses dias. Pessoas estão tendo visões, pessoas estão tendo sonhos, e você acha que é simplesmente para a pessoa ser exaltada porque teve uma visão e um sonho profético. Não, irmãos, o Senhor está mostrando que nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias, a igreja vai desfrutar, irmãos, de uma avalanche de poder, de graça, de unção e de intimidade com o Espírito Santo. Mergulhe nesse rio, flua nesse rio, e não pare de olhar para a nuvem, porque a nuvem aponta o seu destino eterno. É isso que nós vamos dizer para Jesus, quando nós estivermos contemplando a face dele. Eu não imaginava que o Senhor era lindo assim. Eu não imaginava. Em Salmo 104, a Bíblia fala que Deus ele faz da nuvem a sua carruagem. Salmo 104, versículo 3 diz assim: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. A nuvem também, a Bíblia diz que ela é a carruagem de Deus. Interessante que, em cima disso, me faz entender o porquê uma nuvem recebeu Jesus quando ele subiu de volta para o céu. Aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 9 e 10 diz assim: e quando dizia isso, ele terminando de conversar com os discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. O carro do pai vindo buscar o filho, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Ou seja, ele voltou na nuvem e um dia ele vai retornar novamente através das nuvens. As nuvens será o carro que o Pai virá nos buscar. É por isso que eu creio, irmãos, que o Senhor não permitiu que os seus filhos, inspirados por Ele, colocou várias vezes citações a respeito da nuvem. E detalhe, participando de cenas importantíssimas na Bíblia. Sabe por quê? Porque quando Ele voltar, Ele virá entre as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Diga, ele virá. Diga, todo olho virá. E a Bíblia está dizendo: até aqueles
que o traspassaram, ou seja, até aqueles que o furou, até aquele que o machucou, até aqueles que o crucificou, verá ele voltando de uma forma gloriosa, gloriosa. Mas eu creio que a volta dele, para essas pessoas será de espanto, mas para nós será de esperança, será de glória. Eu creio que a nossa sensação quando Jesus voltar, vai ser a mesma de quando os seus discípulos viram ele voltando, depois do terceiro dia que ele morreu. Depois do terceiro dia ele voltou, se encontrou com 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús, saíram de Jerusalém, sendo que a palavra de Deus diz, ficastes em Jerusalém até que venha a promessa do meu Pai, até que vocês sejam revestidos do alto, ou seja, até que vocês sejam revestidos pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que eles estavam por um caminho de desistência, porque eles estavam decepcionados, porque eles acreditaram que Jesus seria o Consolador, seria o resgatador de Israel. E de repente Jesus morre com 33 anos de idade. Jesus morreu e a esperança deles morreram juntos. Mas depois do terceiro dia, a esperança deles ressuscitou. Eu creio que vai ser da mesma forma. Jesus vai voltar quando nós menos esperarmos. E eu creio que muitos corações que estarão abatidos pela caminhada, pela jornada cristã, que não é fácil. Eu acho que até por causa disso que muitas pessoas acabam desistindo, porque ela vem na presença de Deus, ela recebe flor, às vezes o Senhor marca com um milagre, o Senhor marca com uma resposta, mas depois a caminhada vem com renúncia, com abrir mão, com resistir o pecado. Você vê que o resistir o pecado, vencer o pecado não é tão fácil como você imaginava, mas eu creio que se você perseverar até o fim, como diz a palavra do Senhor, você vai ser salvo. Amém? No momento de maior aflição na sua vida, olhe para a nuvem. Espiritualmente falando, não vai andar durante o dia olhando para a nuvem, senão você vai bater o seu rosto no poste, ou você vai ser atropelado. Mas de vez em quando você estiver parado, olha para o alto. Quando você estiver naquela noite maravilhosa, olha para o alto, contemple uma lua, né? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Olhe para o céu, você vai ver a glória de Deus se manifestando e mostrando, olha, eu voltei para cá e um dia eu vou te buscar e vou te trazer para cá junto comigo. O Senhor deseja uma noiva que anseia a volta dele, irmãos. O Senhor virá buscar uma noiva apaixonada, não uma noiva distraída. O Senhor não vai buscar as 5 noivas imprudentes, não. O Senhor vai buscar as noivas prudentes, que se prepararam. Se você observar, as 10 estavam dormindo. As 10 estavam dormindo. Mas qual foi a diferença? Que 5 estavam cheias. Se aprontaram. Você pode chegar na tua casa, você pode dormir, mas esteja pronto. Você vai viajar, não há problema, mas esteja pronto. Você vai trabalhar amanhã de manhã? Não, pastor, amanhã é feriado. Vai desfrutar do feriado? Vai, irmãos. Pula numa piscina. Desfrute, mas esteja cheio. Vou tirar uns dias de férias, vou ficar ausente da igreja. Não importa se você vai ficar 20 dias. Desde que você, no ambiente que você estiver, você permaneça igreja. Permaneça noiva. Uns 2 anos atrás eu ministrei na igreja uma mensagem que dizia assim: haja como noiva. Amém? Que as pessoas possam olhar para você e ver você com uma expectativa maior do que a delas. Nossa, eu vejo que você tem passado a mesma luta do que eu aqui no trabalho. E por que você está sempre sorrindo? Porque a minha expectativa não vem daqui, vem de lá. A minha expectativa vem do alto. Não perca a visão da eternidade, irmãos. Amém? Não perca a visão da eternidade. Não perca a sua visão do noivo. Não perca a tua visão de Jesus Cristo. Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode ir se achegando, por favor.
Talvez tem pessoas aqui que no início da sua jornada cristã, da sua caminhada, era apaixonado por Jesus. Era apaixonado por estar na presença de Deus, buscando, conversando com Ele, o tempo todo. Mas talvez durante a sua jornada, você acabou se distraindo com algumas coisas. E talvez essas coisas não são coisas que te levam à promiscuidade. Talvez são até bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você. Talvez até um bom trabalho que o Senhor te abençoou para que você possa desfrutar de uma vida melhor. Talvez até de uma condição financeira, para que você possa desfrutar de uma vida mais confortável aqui na terra. Mas talvez todas essas bênçãos, por você não saber administrar, tem sufocado o mais importante que você carrega dentro de você. A palavra de Deus fala para nós não apagarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o azeite que acende a lâmpada, o coração da noiva. O Espírito Santo, ele permanece dentro de você, ele continua dentro do teu coração. Ele continua dentro do teu coração. Mas se a palavra de Deus diz, não apagueis, é porque muitas vezes nós colocamos coisas que vai fazendo com que a voz do Espírito Santo vai ficando sufocada, vai ficando longe. E você já não consegue mais ouvi-lo como você ouvia ele antigamente. O Senhor deseja acender o teu coração novamente para a coisa mais importante que você precisa carregar dentro do teu coração. A presença do Espírito Santo, porque hoje ele é a nuvem que nos aponta para o destino. E não é o destino passageiro, é o destino eterno. O Espírito Santo é aquele que está nos moldando, nos preparando, nos santificando, para que um dia eu e você possamos nos assentar na mesa do noivo e contemplar a face dele para todo sempre. O desejo do Senhor é que nós estejamos aonde ele está, como ele disse para o Pai. Eu gostaria que você orasse agora no seu lugar. Se há necessidade de pedir perdão por algumas escorregadas que você tem infelizmente dado nesses últimos dias, peça perdão. Se você percebe que você tem ficado distante do altar de Deus, peça para o Senhor te trazer de volta para o altar novamente. Peça para Ele te trazer de volta, te fortalecer.